Meus irmãos, a paz do Senhor. A doutrina mais importante para a igreja. Qual é a doutrina mais importante para a igreja? É a doutrina da ressurreição. A nossa maior esperança é a ressurreição. Vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 16 em diante. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Veja que a doutrina mais importante que nós temos na Bíblia é a ressurreição. Por quê? Porque se nós não crermos na ressurreição, a nossa fé é vã, a pregação é vã. Então, o que temos de mais importante de doutrina, que muitas vezes não é pregado nas igrejas, é a ressurreição em Cristo. Essa é a nossa maior esperança, não somente o arrebatamento. Muitas vezes nós falamos sobre o arrebatamento, mas nós esquecemos do que é mais importante, que é a ressurreição. Porque mesmo se eu morrer hoje ou amanhã, qual é a esperança da igreja? É a ressurreição. É por isso que a igreja primitiva suportava tantas lutas, tantas dores. É por isso que muitos se apresentavam diante dos imperadores. Eles não se escondiam da morte, eles não tinham medo da morte. Por quê? Porque eles acreditavam na ressurreição. A igreja ela tem que começar a viver mais essa doutrina, a doutrina da ressurreição. Se nós esperamos Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos que acreditar e crer na pregação do Evangelho, que se Cristo ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados. É por isso que muitas pessoas se desviam, são abalados da sua fé, porque muitas vezes perdem algum parente, às vezes até pastores, homens de Deus, são acometidos de doenças e morrem, ou então morrem em acidentes, como morreu um grande pregador que eu admirava muito, um pregador que é tio de um amigo meu também, que morreu de um acidente de avião. E ele teve essa revelação de que isso iria acontecer com ele. Por que isso não abalou ele? Por quê? Porque ele crê na ressurreição. A nossa maior esperança é a ressurreição. A morte vai ser o último inimigo a ser vencido. Quando Jesus vier, a primeira coisa que vai acontecer não é o arrebatamento. A primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição dos mortos. Depois nós que estamos vivos seremos transformados. Este corpo que é corruptível, ele vai se transformar num corpo incorruptível. E juntamente com aqueles que ressuscitaram em Cristo, estaremos para sempre com Jesus nos ares. Olha que a Bíblia não diz que estaremos para sempre com Ele no céu, estaremos para sempre com Ele nos ares. Estaremos para sempre com Ele, aonde Jesus estiver. Amém? Então, que essa esperança esteja nos nossos corações. É isso que falta para a igreja se fortalecer mais, para a igreja ter esperança que mesmo diante da morte, nós não venhamos a negar nosso Jesus, porque sabemos que a morte será vencida e um dia nós seremos ressuscitados assim como Ele foi ressuscitado, estaremos para sempre com Ele. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.